Capítulo 2 Secura Era uma vez, no tempo perdido, um reino que se soerguera em meio à vegetação espinhenta que em diversas investidas tentaram o expulsar dali. Era um reino que se guardava no que poderia ser um deserto, se não fosse pelas poucas árvores que ousavam resistir ao tempo seco e quente. Era uma terra tão esquecida que nem mesmo a chuva gostava de visitar. Só fazia, é claro, quando os deuses ordenavam. Nesse reino, como nos outros, as bruxas eram proibidas, queimadas, esquartejadas. Mas não nesse dia. Nesse dia, o rei precisava de ajuda da feiticeira. O grande Napoleão e sua esposa sabiam que esse era o último fio de esperança ao qual eles poderiam se agarrar, uma velha bruxa no topo da colina. Eles colocaram túnicas para que pudessem cobrir seus rostos. Tiraram os apetrechos chamativos. A rainha contemplava-se no espelho enquanto tirava os ornamentos. O que Dá pensaria de sua filha indo encontrar-se com uma adoradora de deuses pagãos? Isso prejudicaria sua vida após morte? Eleonora tirava os braceletes. Não lhe fazia mágica. Ela precisava só de um desejo a ser atendido, e o ouro não conseguia lhe atender. Com um lenço úmido, ela foi tirando o resto de carmesim que pintava os lábios. Os ornamentos estavam ali com os brincos que pesavam, mas por baixo daquilo tudo estava ela, de pele branca, tostada pelos banhos de piscina. Mas ela, a rainha. Ela não notou quando Napoleão chegou, só sentiu sua barba crespa lhe arranhando o pescoço e se assustou. Deu um leve gritinho. Tudo deve ficar bem, assentiu ele, mas o verbo estava errado para ela. Ele deveria dizer que iria ficar bem, como nos votos que fizeram no dia em que o homem sagrado abençoou sua união. Eu acho que... Ela hesitou em seus pensamentos. Ainda que a túnica fosse para esconder seu corpo, ela tentava encontrar a posição que ficasse mais adequada a si. Que essa é a nossa última esperança, confessou por fim. Você está certa, mas nós só precisamos dela. Esta noite teremos boas notícias. Acredita em mim. Como posso acreditar que vai ficar tudo bem? Pecamos diante dos olhos de Drá. Sua palavra diz para nunca compactuarmos com inimigos e vamos pedir ajuda aos deuses pagãos. Não se exaspere. Eu lhe disse. No meu sonho, o grande dragão permitia tudo. Ele disse que deveria procurar a feiticeira. Homem tolo! Você é o grande rei e vai se sujar com essa... O tapa de Napoleão roubou o resto de palavras da boca de Eleonora. Confie em mim. Repetiu e a abraçou. Tudo deve ficar bem. O rosto de Eleonora queimava. Do lado de fora, o cavalo selado os aguardava. Balançava o cabelo penteado para os lados. O rei colocou a rainha sentada no dorso do animal, que deu um leve relincho. Em seguida, foi sua vez de montá-lo. Suas túnicas escorriam pelos lados do cavalo. A lua brilhava forte, era arredondada e parecia um grande olho aberto no céu. O casco do cavalo começou a caminhar nas pedras do pátio do castelo. Não tardou para que estivessem na estrada para a colina. Todos sabiam que depois do massacre das bruxas 2 anos antes, as que sobraram se escondiam em seus covis e eram difíceis de encontrar, com exceção da bruxa da colina. Essa conseguia prever a intenção no coração de seus visitantes. Por isso estava sempre em seu casebre quando a busca era por ajuda. E foi isso que Napoleão e Eleonora constataram depois de socar a rombo da porta de madeira. Seu cavalo ficava amarrado na larga distância que estavam. Era difícil penetrar em meio às árvores que pareciam fazer esforço para expulsar os forasteiros. Os espinhos sempre pediam sangue, e os galhos rijos nunca se dobravam para abrir caminho. Entrem, disse a velha que segurava uma lamparina. Tenho lugar para os dois. Em silêncio, eles caminharam porta adentro. Eleonora tentava conter o horror em sua expressão, mas se assustou
ao perceber os bens da bruxa. Em uma parede havia diversas prateleiras abarrotadas de vidros com líquidos de diversas cores. Havia crânios de pequenos animais, ervas, livros de capas arrancadas e velas iluminando debilmente. Talvez fosse fruto de sua imaginação, porém, ela poderia jurar que havia pelo menos 3 morcegos de ponta-cabeça a fitá-los. Enquanto embaraçados, eles tentavam encontrar um lugar para sentar. Eu preciso de um herdeiro, cuspiu o rei sem trocar outras palavras. A rainha se mantinha atrás dele, como se esperasse a permissão para conseguir fazer algo. A velha olhou o homem à sua frente, olhou para a ponta de seus pés e para a túnica que lhe cobria o corpo. Ela pegou um pedaço de graveto no bolso de seu esfarrapado vestido e começou a mastigar. Você, disse apontando o graveto recém-mastigado, precisa de um herdeiro. Não era uma pergunta, era uma afirmação, que na voz fina da velha parecia uma piada. Sim, isso! Você precisa de um herdeiro. Todos precisamos. Não é mesmo, minha jovem cadelinha? Dessa vez apontou o graveto para a rainha. Por que não vem para a frente do seu dono? Não ouse falar assim com minha esposa. Sente-se! Foi uma ordem seca. A cabana é aconchegante. Eu dizia. Ela foi fuçando em meio aos seus pensamentos. Ele lhe interrompera e agora ela precisava fuçar em meio às coisas que habitavam aquela cabeça de cabelos embaraçados. Ah, sim, eu dizia que eu preciso de uma herdeira também. Todos precisamos. É o que acontece na vida. A gente acumula, pode ser rações, pode ser patas de aranha, angústias ou conhecimento. Mas é assim, não é? O rei olhava impaciente. Uma hora o vaso enche, as costas doem. É difícil continuar carregando. Agora o graveto se tornara uma espécie de lama e saliva. E precisamos mandar adiante. Precisamos de um herdeiro. Você pode nos ajudar? Perguntou a Eleonora no que parecia um sussurro, mesmo não acreditando em feitiçaria. A questão, minha jovem cadelinha, é se eles podem ajudar. Riu ela. Juntou alguns gravetos e compartilhou o fogo da lamparina, fazendo uma fogueira. Os dois permaneceram olhando atentos, enquanto a velha sumia de costas por um dos quartos da velha casa. Ela voltou com um jarro de vidro, 3 canecas e uma adaga. Mas antes, precisamos brindar. Tomar um pouco de vinho. Não temos tempo para isso. O que precisamos é que você nos diga logo o que precisamos para termos essa criança. Sua voz saiu ríspida, como quando dava ordem a um dos seus cavaleiros. Depois disso, ele coçou sua barba como se houvesse sarna nela. A velha gargalhou fundo em sua garganta. Colocou os copos sobre a mesa de madeira e depois o vinho dentro deles. Vou dizer o que precisam fazer. Precisam tomar um pouco de vinho. Ou vocês acham que chegarão aqui em minha cabana, me darão algumas ordens e irão embora? Sua voz grave, como se não fosse ela quem falasse, como se houvesse alguém em seu corpo. Não foi isso que ele quis dizer, desculpou-se Eleonora. Não foi, repetiu a velha. Se vocês precisam de ajuda, precisam se comportar, crianças. Precisam respeitar o calor do fogo. Precisam brindar comigo e respeitar a perfuração na testa. Disse, e afastou os fios que lhe cobriam o rosto. Lá estava, acima de seus olhos, um desenho que poderia ser um triângulo, mas acima de tudo que era um A, que parecia ter sido tatuado. Ao ver aquilo, a perna da rainha começou a sacolejar-se sem parar. Ela sabia que não deveria estar ali. Dra jamais a perdoaria pelo delito. Ela queimaria pela eternidade por lhe respeitar seus mandamentos. Os deuses não são como o fogo, continuou a feiticeira, embora pareçam o fogo. Eles não se curvam aos desejos dos homens. Os homens se curvam a eles. Não importa se você é rei. Napoleão teve um sobressalto. Não imaginava que ela soubesse que ele era o rei. Por um momento, sua mão acariciou a espada que levava por debaixo da túnica. Vocês precisam reverenciá-los, mostrar devoção e respeitar a perfuração na testa.
Ela os fitou por um instante, calamitosa, esperando que eles estivessem entendendo o que dizia. Entretanto, não sabia que precisava ser mais rápida ou se perderia novamente em seus pensamentos. A velha então pegou a adaga. Vou lhes mostrar como se faz. Ela fez um pequeno corte em seu dedo. Sangue começou a minar. Depois empurrou o dedo com força em sua testa. Aí você pede licença, em silêncio, e meteu a adaga na mão do rei. Ele não hesitou. Empurrou a ponta do metal no dedo. Uma gota saiu. Ele empurrou forte o dedo na testa da velha de cabelos embaraçados. Ela mantinha os olhos fechados. Quando recebeu a adaga, Eleonora tremeu por alguns instantes. Seria um caminho sem volta. Se fosse fazer aquilo, deveria ir fundo. O metal tremia em suas mãos. Ela se cortou, mas não saiu sangue dessa vez. Na segunda, ela passou o fio em sua palma e encostou na testa da velha. A marca em A pareceu se iluminar. Por um instante, a crepitação do fogo pareceu um pouco mais alta. Eles permaneceram em silêncio até o ponto de esquecerem que estavam no topo de uma colina, em meio à mata mortífera, confabulando com uma bruxa. A velha parecia deleitar-se com o sangue que lhe pintava a fronte. Ela ficou parada de olhos fechados, sentindo como o fogo lhe aquecia o peito, sentindo as gotas descerem e secarem. Brindemos! Disse por fim, e agora sua voz era de uma maciez que fazia os dois se sentirem bem-vindos. A mulher pegou os 3 copos que estavam nos pedaços de tronco, que deveria ser uma mesa, e pegou o jarro pelo pescoço. Napoleão já iria se esgueirar para pegar seu copo quando o olhar da bruxa lhe vetou. Meu nobre rei, grande e poderoso da terra morta, dentro deste casebre, você precisa respeitar as forças que constroem mundos. Nem mesmo eu. Ela tentava não se perder no fio de pensamento. Nem mesmo a mulher com a perfuração na testa tem poder para desrespeitá-las. Eu sempre lhes fui fiel, sempre fui o que queriam. E agora eu posso verter os mundos. Eu posso passar entre eles como a mão que entra na água e encontra o fundo. Ah, sua velha, já não era isso que você iria dizer, completou ela agora com seus botões. A fogueira parecia ter aumentado a intensidade, e a pequena casa agora estava bastante quente. Eleonora tirou sua túnica e pendurou em um dos espetos que saíam da parede. Ah, sim, lembrou ela. Você precisa ser humilde de coração. Precisa entender que aqui Vossa Majestade é apenas uma formiga. Isso, uma formiga pulsando no açúcar. Foi isso que eles me disseram quando me permitiram verter os mundos, que eu era uma formiga. Ela tirou um graveto de seus bolsos e lhe olhou. É uma formiga que vai levar nossa palavra. Quem são essas forças? Perguntou Eleonora. Sabia que tinha que ver com heresia, que deveria ser um dos deuses pagãos da velha bruxa. Não são os deuses, não, respondeu, e sua voz agora voltava àquele tom grave. Minha jovem cadelinha, você sabe, nossos olhos nos enganam. Você vê um copo com vinho. Uma formiga vê um mar de sangue. Então pense como uma formiga. Pense que há forças acima de nós que enxergam as coisas de maneira diferente. Isto é, ela tossia com a lama do graveto que lhe descia a garganta. Tem essa gente moribunda, e depois tem você, um rei moribundo. Ao ouvir isso, Napoleão apertou seus dentes dentro da boca, e quis de verdade enterrar a espada na carcaça da velha. E depois tem os que chamam de deuses. Dra, não é mesmo? A força da justiça. O grande dragão vermelho. Ela riu. Primeiro baixo, e depois cresceu o riso até ser uma gargalhada que ecoava por cada canto da sala. E os deuses que vocês adoram. Eleonora abraçou Napoleão e sussurrou. Ela desrespeita as divindades. Ele acolheu ela em seus braços e manteve ela ali naquele círculo que poderia ser um local seguro.
Mas o que vocês não sabem é que existe algo acima dos deuses. Agora sua voz voltara a ser a de uma velha escondida no meio de uma vegetação venenosa no topo de uma colina. Acima deles existem as grandes mãos com as penas extintas. São elas que permitem que eu faça magia, e são elas que podem lhes dar um herdeiro. Ao ouvir isso, o homem sorriu, e as rugas em sua testa sorriram também, e ele beijou o topo da cabeça de sua esposa. Mas não podemos apressar as coisas, disse a velha, metendo o copo na mão dos dois. Precisamos nos alegrar e ter paciência. E afastando-se dos dois, ela foi para trás da fogueira. Seu rosto se iluminou com a cor das labaredas. Aqui você brinda, jovem cadelinha. Eleonora hesitou, mas o calor do fogo lhe trazia paz. Ela ergueu seu copo e disse: Brindo ao filho que terei. E tocou sua própria barriga. A velha sorria. Levantou seu copo. O rei fez o mesmo. Eles beberam um pouco. E você, rei moribundo, a que brinda? Brindo à chuva que virá, os tempos de riqueza e ao meu herdeiro. E os copos mais uma vez se ergueram. E eu, sussurrou ela, brindo a perfuração na testa. E eu, aumentou sua voz dessa vez, brindo a grande mão com pena e tinta. E dessa vez, a perfuração na testa dela parecia se iluminar de uma luz azulada. Aquele triângulo que poderia ser uma letra A, que poderia ser um buraco por onde informações divinas chegam. Eles viraram os copos. O líquido vermelho foi buscando espaço em seus corpos e trazendo alegria. O rei se sentia um pouco mais à vontade. Depois do primeiro copo, relaxou os ombros. Eleonora parou de reparar no quanto o velho casebre era aterrador e começou a reparar que, enquanto o fogo queimava, ele era acolhedor e nas formas que as brasas faziam em meio às chamas. A velha então compartilhou alguns dos gravetos em seus bolsos. Ela explicou que eles deveriam mastigar até virar lama e depois engolir. Depois de encher novamente os copos de vinho, ela pegou uma cabaça com algumas sementes e entregou para Eleonora. Pediu que ela começasse a chacoalhar até que entrasse no ritmo em que a bruxa queria. A Napoleão, ela entregou um graveto em círculo amarrado com moedas que faziam barulho metálico quando balançado. Quando eles já estavam no ritmo adequado, ela tirou uma flauta de bambu e começou a tocá-la. Eleonora com aquela espécie de chocalho, Napoleão com o graveto com moedas, a velha com a flauta. Eles conseguiram entrar em sincronia com facilidade, ainda mais com o vinho que lhes guiava e era sempre servido quando os copos estavam vazios. A bruxa estava contente com aquilo. Colocou os cabelos para trás da cabeça e começou a bater os pés no chão no intervalo entre o barulho dos chocalhos. Todos agora se riam, juntos numa espécie de transe. Sua flauta foi alcançando notas cada vez mais altas e por fim parou. Eleonora abraçou Napoleão. Tamanha era sua felicidade. Ela sentia como se a fogueira estivesse dentro dela. Consultemos a grande mão, ordenou a bruxa. Ela tirou os copos e os jarros do tronco que era usado como mesa. Dentro de uma pequena caixa de madeira havia um baralho. Ela o tirou e colocou as cartas na mesa. Embaralhou, assoprou as cartas, embaralhou novamente e tirou. Pediu aos dois que beijassem sua perfuração na testa. E assim tirou 3 cartas que foram colocadas lado a lado. Seus olhos se fecharam por um instante. Ela virou a primeira carta e divagou em seus pensamentos. Olhou para o teto, pensou. Virou a segunda carta. Dessa vez ela riu como uma criança. Admirando o casal à sua frente, ela disse: Meu caro reizinho, com sua voz gasta. Outro dia amanhã. A grande mão lhe abençoa. Neste momento, Eleonora, que tinha a cabeça próxima ao peito de seu marido, sentia seu coração batendo forte, um cavalo de batalha trotando.
Meu caro reizinho, com sua voz gasta. há outro dia amanhã, e antes que a sexta ruga nasça em sua testa, você terá seu herdeiro. O homem de barba espinhenta já beijava sua esposa que em seu íntimo agradecia ao grande dragão por lhe darem boas notícias. Você passará adiante suas moedas, sua angústia, seu conhecimento. É isso! Concluiu a velha consigo mesma. Às vezes o vaso pesa e temos que passar adiante, senão ele cai e quebra. Dessa forma, ela pegou sua flauta, tomou um gole de vinho e retomou a melodia. A rainha chorava e balançava seu chocalho com muito mais rigor. O rei remexia aquele galho com moedas como se houvesse recebido um presente. E havia, de fato. Uma bruxa em cima de uma colina poderia ser o ser das boas novas. Uma bruxa, quem imaginaria? Eles dançavam na melodia, se embriagavam no vinho, se esqueciam das coisas e se aqueciam no fogo. Estavam eufóricos. O homem beijava sua mulher. Estavam festejando. Aquela velha mulher que vertia os mundos também estava feliz. Ela dançava e se empolgava com a flauta, e em algum momento um pensamento passava por sua cabeça. Eu também preciso de uma herdeira. O rei estava tão contente que começou a beber o vinho diretamente no jarro, e a bruxa trazia mais. Eleonora, com seu chocalho, ria de orelha a orelha. Ela abraçou seu marido. A velha voltava com o jarro cheio. Estou ansiosa para gerar essa criança, disse ela. Eu vou ter um herdeiro, disse ele, e ambos tocaram a barriga dela. A velha, com vinho, aproveitou e tocou a barriga da rainha também. Ela bebeu um pouco de vinho, dessa vez direto no jarro, e conteve um riso quando limpava o canto da boca. Mas você não vai dar à luz a essa criança, disse a velha. Seu ventre é tão seco quanto esta terra. O horror tomou conta da face de Eleonora. Ela se desgarrou do marido e foi caminhando para trás. Aquele espaço, antes aconchegante, parecia ter se tornado o estômago de um predador. A rainha via como o teto parecia se abalar e como os ossos de animais pareciam estar em putrefação. Ela via os olhos amarelados dos morcegos no teto. A criança, continuou a bruxa, virá de um vento fértil e quente. Eu posso ver em minha cabeça a grande mão desenhando seu corpo no útero da mãe. Você vai reconhecer Napoleão. A mãe vai estar com aquilo vermelho. Eleonora sentia em si uma ânsia de sair daquele lugar. Ela pegou a mão de seu esposo, mas ele ainda se deleitava nas palavras da mulher que dizia tudo com aquele sorriso meio torto. O dragão jamais a perdoaria. Vamos embora, pediu a Napoleão. Vai mudar esse reino. A criança vai mudar esse reino. Ah, sim, eu vejo. Napoleão parecia estar sob efeito de hipnose. Eleonora foi lhe arrastando em direção à porta, e a velha continuava a dizer coisas do futuro. Apenas quando eles saíram e a porta se fechou, o homem pareceu voltar a si, mas a voz da mulher lá dentro ainda continuava a dizer o porvim. Eleonora arremessou o chocalho no meio dos espinhos e pediu que fosse em breve no retorno para o castelo. Drá precisava de uma vela. Remissão. Eles jamais deviam ter ido ver a feiticeira. Era uma mentirosa. Não lhes podia dar um herdeiro. Você ouviu? Eu terei meu herdeiro. A rainha sentiu o ódio lhe preencher o interior, e depois de alguns passos percebeu que se esquecera da túnica na cabana. Eles tentaram encontrar a casa em meio aos espinhos, só que não conseguiam, apenas se feriram em alguns arbustos. Dentro de sua casa, a mulher ainda tocava sua flauta. Ela decidiu virar a última carta. Quando viu a figura, não se conteve. Riu, gargalhou, coçou os cabelos e sentiu como se a vida se revolvesse em seu interior. A perfuração em sua testa pulsava, brilhante.